No ar, a partir de agora, saúde e bem-estar. Entrevistas e assuntos relacionados à sua saúde, com dicas e informações especiais para que você tenha melhor qualidade de vida. Saúde e bem-estar. O programa saudável na internet. Olá, estamos chegando com o nosso Saúde e Bem-Estar. Esse encontro marcado que temos toda sexta-feira aqui em nossas plataformas digitais. E claro, você é o nosso convidado especial estar sempre aqui com a gente. A você que nos acompanha pelo nosso canal no Facebook, é importante você marcar os seus amigos, compartilhar o nosso conteúdo, ajudar a divulgar o nosso programa. Se você está conosco aí pelo nosso canal no YouTube, olha, te convido a deixar o seu like. É importante que você deixe o seu like e também é importante que você ative aí esse sininho de notificação. Assim, toda vez que nós começarmos o nosso programa, você acompanha ao vivo aqui com a gente a nossa programação. Mas também quero te fazer um convite especial. Se inscreva aí no canal Rádio Grande FM no YouTube. Se inscrevendo em nosso canal, você terá acesso a uma playlist completa com todos os programas que já foram ao ar ao longo desses 4 anos e terá a oportunidade de rever esses programas, compartilhar esses conteúdos, de temas importantes sobre a área da saúde com os profissionais que por aqui já passaram. Então, se inscreva no nosso canal e tenha acesso a essa playlist completa que está à sua disposição. O nosso Saúde e Bem-Estar de hoje vai trazer um assunto também bastante importante. Nós vamos conhecer um pouquinho mais sobre ele. São muitas as áreas em que a fisioterapia atua. Entre elas temos a chamada fisioterapia pélvica. A gente vai tentar compreender um pouquinho mais a respeito disso, quais são as patologias que são tratadas por esta área. Enfim, tudo isso a gente vai, ao longo do nosso bate-papo que vamos ter aqui ao longo do programa de hoje, tentar esclarecer um pouquinho sobre isso. Quem vai nos ajudar aqui ao longo desse nosso programa é a Nilellen Garcia. Ela é fisioterapeuta, especialista em fisioterapia pélvica, que vai nos ajudar aqui ao longo do programa de hoje. Nilellen, nome diferente, nome interessante, mas de qualquer forma, seja bem-vinda aqui ao nosso programa. Vamos falar um pouquinho a respeito disso, né? Tentar entender e decifrar para quem nos acompanha, que ainda tem muitas dúvidas, que ainda nunca ouviu falar em fisioterapia pélvica. Até o nome parece ser estranho, né? Mas a gente vai ver que é muito mais comum do que as pessoas imaginam. Aliás, para a gente começar esse nosso bate-papo, eu queria que você falasse um pouquinho quais são as patologias ou as doenças mais comuns que o fisioterapeuta que trabalha com a fisioterapia pélvica atua. Então, a fisioterapia pélvica, ela trabalha na área de ginecologia, obstetrícia e uro, né? Urologia. Então, a gente tem algumas patologias, mas também nós temos algumas disfunções, né? Patologia seria incontinência urinária ou algumas patologias provenientes de alguma cirurgia. Tá? Que daí são muitas, né? Mas o mais comum seria, por exemplo, um vaginismo, que também não é uma coisa muito comum, que as pessoas conhecem, né? Mas é uma disfunção da parte de sexualidade. Dispareunia também, e a incontinência urinária, e seriam as mais comuns. As mais comuns. Exatamente. A gente vai tentar aqui ao longo do programa, algumas delas, né? Até porque a gente sabe que isso pode ser desmembrado em várias outras situações, mas pelo menos aquelas principais a gente vai tentar tocar pontualmente em cada uma delas. Eu quero começar exatamente, você citou aí incontinência urinária, que pode afetar, diferentemente do que muita gente pensa, homens e mulheres, né? E eu queria que você falasse um pouquinho de que forma essa fisioterapia pélvica pode ajudar no tratamento dessa disfunção. Certo. A gente tem vários níveis de incontinência, né? Tem as mais leves e as mais graves, né? A gente consegue, com a fisioterapia, até mesmo uma incontinência grave, retroceder esse processo, né, muscular. Muitas vezes precisa de uma cirurgia junto, né? Mas a incontinência urinária, tanto a feminina quanto a masculina, ela acaba sendo uma questão de saúde e que acaba mexendo com a autoestima, né? Então, assim, é uma patologia, uma disfunção que normalmente as pessoas não comentam. Né? Deixa eu te perguntar, quando você fala da incontinência urinária, se relaciona muito com relação à próstata, né? Que faz essa regulação e tudo mais. E quando isso acontece é porque há exatamente essa questão da nossa musculatura interna que acaba às vezes perdendo essa capacidade de, entre aspas, vou até usar um termo aqui que você pode até me corrigir, mas para quem está nos entendendo, fechar e abrir o registro, vamos dizer assim, né? Então, a próstata tem essa função de fazer isso. Quando a pessoa perde essa capacidade ou perde potência dessa musculatura, é que acaba ocasionando isso. E o trabalho da fisioterapia é exatamente essa recuperação que se faz desse órgão, né? Exatamente.
no homem, né, que no caso da próstata, ele normalmente vem proveniente de uma cirurgia. Sim. Então, é muito importante, às vezes, o homem fazer uma fisioterapia pré-operatória para que ele consiga trabalhar essa função muscular, fortalecer, prevenir isso e se porventura surgir depois da cirurgia, ele consiga trabalhar Sim. até mesmo em casa, né, fazer os exercícios, né, mas normalmente diante de uma avaliação que a gente Sim. consegue traçar algum tratamento e ajudar. Isso de acordo com cada paciente e de acordo com aquilo que é estabelecido lá no diagnóstico primário, né? Exatamente, com certeza. Não tem uma regra então para todo mundo. Não. Agora é interessante que, pelo que eu estou entendendo que você está falando, os exercícios feitos dentro dessa fisioterapia muscular seriam exatamente como a gente trabalha em academia outros músculos, as outras situações, a gente também precisa trabalhar esses músculos aí, né? Exatamente. Nós temos até pesos, né, para trabalhar com essas regiões, tanto a feminina quanto a masculina. Sim. Então a gente, além de ter aparelhos que favorecem e auxiliam no tratamento, nós temos os exercícios, né? Sim. São muitos tipos de exercício, mas a gente precisa também de uma consciência corporal. Então a Sim. pessoa precisa entender onde está a musculatura e como ela pode fazer, né? Não é só falar, vou fazer exercício, Sim. né? Olhar na internet e às vezes tentar fazer, às vezes ela não está fazendo corretamente. E aí até, vamos entrar agora no outro tema, que também é tratado junto com essa fisioterapia pélvica, que é a questão da ejaculação precoce, né? Certo. E eu já pesquisando, inclusive aqui para a gente conversar, a gente vê na internet às vezes muitas dicas de exercícios que são dadas lá para esse tipo de situação. E pode entrar muito nisso que a gente está falando, né? Ali é uma dica de maneira geral, mas essa avaliação tem que ser feita de forma individual. Ou seja, ejaculação precoce também pode ser tratado com fisioterapia? Com certeza pode. Tem algumas disfunções dentro da fisioterapia e aí entra a ejaculação, que na anamnese, na nossa avaliação, a gente precisa identificar da onde vem esse fundo, da onde vem... A origem. Exatamente. Às vezes ela pode ser emocional, né? Então, assim, às vezes a gente precisa também de um profissional auxiliar, né? Um tratamento multiprofissional ali para que a gente consiga. Mas, como todas, é um quadro individual. Então, a gente precisa entender qual é esse grau, qual é esse nível de ejaculação que esse homem tem, né? Normalmente eu faço consulta às vezes com casal, né? E aí a gente tenta entender também a relação disso, qual é o motivo principal, porque às vezes é só um ajuste, né? E um ajuste simples, e às vezes a gente precisa intervir. Aí entra com exercício, que também tem exercício para isso, né? Para que seja controlado. Você falou dessa questão que pode inclusive ser questão emocional, e aí isso é muito comum a gente ouvir falar isso, e aí precisa ter esse acompanhamento psicológico, né, propriamente dito, né, que tem muito a ver às vezes com ansiedade e que acaba gerando esse tipo de situação. Mas não sendo, no caso emocional, aí você precisa entrar nessa situação, isso também pode ter relação com a idade, por exemplo, o homem vai com mais experiência, ele acaba perdendo um pouquinho exatamente dessa sua capacidade de controle e levando a essa situação? Na verdade, eu acho que acaba sendo o contrário. Com a idade, ele consegue talvez controlar melhor e entender a musculatura, né? Porque tudo também é uma base de consciência corporal, se conectar com a região. Porque como é uma região que nós não utilizamos, né? É muito difícil, né? A pessoa conseguir contrair apenas o músculo do assoalho. Às vezes ela associa o abdômen, glúteo, coxa, né? Então, quando o homem consegue entender essa musculatura, que daí eu acredito que é com o passar do tempo, ao longo dos anos, aí ele começa talvez conseguir controlar. Nós estamos falando de situações que são bastante íntimas, né? Com e certeza. aí a gente arremete para aquilo que eu já até conversei com outros profissionais, da importância de nós, homens e mulheres, de conhecer o próprio corpo, né? Às vezes de se tocar, de sentir quais são os órgãos mais sensíveis e essa situação toda. Então, para chegar até esse próprio diagnóstico, é preciso que nós façamos também esse reconhecimento corporal, como você disse, a consciência corporal a gente Com ter, certeza. né? Ela é fundamental. Até mesmo porque na avaliação, muitas perguntas, muitos questionamentos, eu preciso que a pessoa entenda. No homem, eu acabo tocando menos, né? Bem menos. Mas na mulher, não. Na mulher, a gente já consegue ter mais intimidade, então eu consigo avaliar melhor muitas vezes, né? E os homens, na verdade, é um público muito escasso, né? É muito difícil um homem procurar um tratamento,
Mas, de certa forma, às vezes acontece. Eu acabo tendo mais pacientes homens com a incontinência urinária de Sim. pós-operatório do que por uma ejaculação, por exemplo. Olha só, né? que interessante. Mas é um problema tratável. Sim, né? mas dentro até disso que você está falando, homens, às vezes se sentirem envergonhados, de se sentirem inferiorizados, se ele tiver de relatar que ele passa por esse tipo de problema, vem junto com isso, nós falamos da ejaculação precoce, que é um problema, e tem outro que pode para o homem talvez ser mais grave, no sentido dele de autoestima, que é a disfunção erétil, né? Ou seja, que sim. também entra por essa mesma situação, né? E que se também tem formas de você reverter esse tipo de situação através de exercícios. Com né? certeza, porque a disfunção erétil, ela acaba sendo uma incapacidade muscular, uma deficiência muscular. Então, a gente trabalhando essa musculatura com exercício, na verdade, em terapia em si, a gente não trabalha. Né? Eu oriento esses exercícios e vou fazendo avaliações, como está a evolução deste paciente. E esses exercícios são feitos em casa. Então, Sim. ele tem que ser feito diariamente. Então, todos os dias ele tem uma sequência, uma série de atividades para realizar. E aí a gente vai se encontrando para fazer as avaliações. Sim, né? da evolução exatamente disso que ele está fazendo. Acompanhando. E aí entra também a questão multidisciplinar, ou de acompanhamento de outro profissional, porque o homem, principalmente, vai passando o tempo, ele vai perdendo testosterona, que vai levando a isso. Aí você precisa ter uma recomposição, às vezes também hormonal e tudo mais. certeza. Então você precisa ter esse trabalho conjunto também com outro profissional nessa certeza. patologia, por exemplo. Com né? certeza. Na verdade, normalmente, às vezes, os médicos encaminham para a fisioterapia para dar um apoio também. Quando o paciente, tanto homem quanto mulher, chega a nós que, às vezes, a gente pergunta, passou por algum médico, né? Não passei ainda. Não, então vai lá, passa, né? Conversa, faz uma consulta, faz um exame. Sim. Para que ele retorne para a gente também com algum exame, com algum laudo, que às vezes é necessário. Você iniciou esse tratamento com esse paciente, ele tem evoluído, tem feito o trabalho, ele volta a ter uma qualidade de vida dentro daquilo que ele busca natural. Esse tipo de exercício, ou isso que ele faz, é para o resto da vida? Ou você fala assim, não, você faz até esse período, voltou ao normal, para... Ou como é que você lida com essa situação nesse sentido? Eu sempre uso um exemplo, né? Nós, com o tempo, vamos envelhecendo. Então, os nossos músculos, por si só, vão precisando de atividade. Senão, nós vamos perdendo equilíbrio, nós vamos perdendo coordenação, né? Aí, às vezes, é comum a gente ver um idoso que cai, né? Toda a musculatura do nosso corpo, ela perde massa muscular, ela vai perdendo todas as propriedades dela. E no assoalho pélvico não é diferente. Sem o estímulo, a tendência Então, é para o resto da vida. é para o resto da vida. É para o resto da vida. Mas é uma nova forma também de se imaginar e até quando eu quero ter essa mesma qualidade de poder viver. Porque às vezes a gente fala dessa questão, a gente está falando de saúde como um todo, né? A gente tocou aqui na questão de ejaculação precoce, disfunção erétil, mas mais do que isso, né? Quando entra lá na questão de incontinência urinária, questão de saúde mesmo, de você ter uma qualidade de vida, de você poder sair, de você poder viajar, você sair de casa com tranquilidade, passa por toda essa situação. Ainda dentro dessas questões, digamos assim, relacionadas a órgãos sexuais ou ao nosso aparelho masculino ou feminino, mulheres também têm muitas que acabam reclamando de sentir dores durante relações sexuais. Isso também é algo comum nos teus atendimentos e de que forma resolver esse problema? Então, né, também uma anamnese bem detalhada, porque pode ter fundo emocional, né, e pode não ser do agora, né, pode ser coisas lá de trás. Sim. Então, assim, diante dessa avaliação a gente identifica, mas normalmente a gente acaba com a terapia manual. Sim. Né? Precisa tocar musculatura, precisa relaxar, precisa trazer função muscular, né? E aí, em qualquer idade, pode ser uma mulher que está entrando na menopausa, né? Que também tem uma incontinência urinária, mas tem dor na relação, tem dificuldade, né? Tem também a questão de lubrificação, vai perdendo com os hormônios, né? A diminuição de hormônio. Então, tudo isso a gente consegue com uma reabilitação. A anatomia também pode ter alguma situação, mas é mais raro, né? Em questão anatômica. Não, é mais raro, né? É mais raro. Acaba sendo mais, assim, às vezes uma atrofia muscular,
né? Tem alguma coisa, alguma tensão muscular que essa mulher pode ter ali, que pode estar gerando essa dor durante a relação. E além do que, como você disse, esse trabalho, essa avaliação é necessária, também pode ser uma questão de uma DST, algo nesse sentido, que às vezes ela não visualmente ela não consiga perceber, e que precisa passar para um... Normalmente elas já vêm do médico, Sim. né? Os médicos caçam tudo que pode, fuça e exame, e não dá nada. Sim. Né? E aí elas chegam para fisioterapia. Legal. E aí com 1, 2 sessões a gente já consegue muitas vezes aliviar. Aí, olhando tudo isso aqui que a gente já falou e entendendo um pouquinho mais da tua profissão e onde entra o teu trabalho como profissional, a gente já teve aqui outros fisioterapeutas participando do programa falando de outras situações em que ele trabalha muito em conjunto com outros profissionais, como é o seu caso. A gente começa a ver que a fisioterapia hoje ela é essencial em qualquer tipo de tratamento que nós passamos por qualquer área da medicina. A gente está sempre vendo esse profissional da fisioterapia lá fazendo parte do conjunto. Hoje, a fisioterapia ela é fundamental em todo o tratamento que a gente tem, né? Exatamente. E a fisioterapia pélvica, por mais que ela seja um pouco nova para as pessoas, né, ela já vem aí há um certo tempo ganhando espaço. Porque eu sou fisioterapeuta, né? Sim. Eu me formei na faculdade, aprendi a trabalhar com ortopedia, com neurologia, com vários tipos, né, de várias áreas. E a fisioterapia pélvica, na verdade, ela era a saúde da mulher, que hoje se virou fisioterapia pélvica. Por quê? Porque não é mais só as mulheres que querem tratar dessa região, né? E assim como a gente precisa de um profissional especialista no pulmão, no coração, a gente precisa na pelve, que daí entra os órgãos sexuais, né? Quem que trabalha, né? Então a gente precisa também. Ô Nilele, assim, quando a gente chegou até você e trouxe esse assunto para nós debatermos aqui, para mim foi novidade, né? Talvez para quem nos acompanha também. Muita gente nem sabia que existia um profissional exatamente para cuidar dessa área. Dourados ainda parece que é um pouco restrito esse profissional, parece não ter muitos, né? Não tem. Na verdade, eu não tenho também tanto conhecimento, né? Conheço 1 ou 2 pessoas que trabalham com isso, né? Tinha uma que acabei ficando no lugar dela em uma das empresas que eu trabalho, né? Em uma das clínicas, então foi embora, né? Então acaba sendo uma área mais restrita mesmo. Mas que tem um campo gigantesco ainda a ser explorado aqui, até porque a gente vai vendo a sociedade vai evoluindo e tudo mais, vai exigindo cada vez mais esse profissional, né? Exatamente. Estamos falando aqui no nosso Saúde e Bem-Estar sobre fisioterapia pélvica, né? Para você tentar entender um pouquinho mais a respeito disso. De repente tem alguma situação que você está vivendo no seu dia a dia que vai se encaixando com aquilo que a gente está falando aqui e suscite em você a curiosidade ou interesse de procurar este profissional. E é importante você passar pela avaliação médica e aí sugerir a indicação de um profissional desta área para que você possa ser atendido e avaliar o seu caso e com certeza você terá a oportunidade de se conhecer um pouco melhor. E você que nos acompanha pelo nosso canal no Facebook, eu lembro mais uma vez, é importante você marcar os seus amigos, compartilhar o nosso conteúdo, ajudar a divulgar aqui a nossa programação. Compartilhe com aquele amigo que você acha que vai gostar do assunto que nós estamos falando. Está com a gente pelo nosso canal no YouTube? Faça o mesmo. Você marca os seus amigos, aliás, você deixa o seu like, ativa o sininho de notificações e se inscreva no nosso canal. Aliás, você pode clicar e compartilhar esse nosso programa com seus amigos e com seus colegas também. Então, fique com a gente através de nossas plataformas digitais. Queria que você falasse um pouquinho das técnicas, né? Você falou aí desse trabalho que é feito por você e eu queria que você falasse um pouquinho das principais, né, usadas no tratamento aí, portanto, de tudo isso que a gente falou até aqui dentro do nosso programa. Então, as técnicas, a básica mesmo é a terapia manual, né? E a segunda básica, né? São as 2 básicas. Fazer com que essa pessoa entenda e ache a musculatura. Então, não tem tanto uma técnica, né? A gente precisa, na verdade, falar de diversas formas para que ela consiga entender e achar essa musculatura. E aí, claro, a gente às vezes depende de aparelho e de acessórios, né? Então, assim, a fisioterapia em si, ela não tem várias técnicas específicas. A gente tem um arsenal de materiais que pode nos auxiliar nesses tratamentos. E aí você pode fazer esse tipo de tratamento, até a próxima pergunta é se podia ser feito em casa ou tem que ser na clínica. Na verdade, é um conjunto, são situações que você precisa ir lá na clínica, você faz determinadas coisas, você leva, entre aspas, a tarefinha para casa, e aí você faz isso e aí você vão trocando as experiências, as informações para melhoria, inclusive, daquele acompanhamento, né? Exatamente. Então, assim, como eu te disse,
a maior parte das atividades, elas têm que ser feitas todo dia em casa. Sim. Né? Não que seja em casa, mas tem que ser feita todo dia. E todo dia a pessoa fazer uma consulta inviável, né? Sim. Então, eu acabo identificando... Caiu lá. Pode Acabo contar. identificando, né, como que essa pessoa tem essa consciência corporal e como que ela pode estar desenvolvendo em casa da melhor forma possível. Sim. E aí é onde eu oriento e vou acompanhando, monitorando. Sim. Algumas desistem, desanimam, né? E aí a gente volta e fala, e aí, onde que a gente pode mudar isso? Sim, né? entendi. E aí é feito em casa. O Nilele, queria que você falasse um pouquinho, porque até quando você se apresentou e falou um pouquinho da tua área de atuação, você falou ginecologia e obstetrícia, né? Ou seja, você acompanha mulheres durante a gravidez e pós também parto. Eu queria que você falasse um pouquinho do teu trabalho exatamente com esse público. Então, a preparação em si, né, ele tanto pode ser para parto quanto para cesárea. Então, a mulher que deseja ter um parto normal, ela, com a fisioterapia, a gente trabalha essa função muscular. Então, é tudo, digamos assim, é quase que uma coisa só muda as etapas da vida. Sim. Né? A gente identifica, porém, na reta final da gestação, a gente precisa de algumas técnicas que nos auxiliem, como o relaxamento, alguns acessórios que vão auxiliar e favorecer com que ela tenha um parto mais tranquilo. Sim. Um pouco menos de dor, né? Então a gente trabalha algumas mobilizações pélvicas, para que ela fique mais confortável durante esse processo de trabalho de parto. E a resistência também, né? Porque a gente é acostumado a ver certeza. aí, quando vê em filmes e TVs, as cenas de uma mulher num parto normal, a gente percebe que ali é fundamental a força que ela faz, essa contração de musculatura, de relaxamento. Tudo isso pode ser aprendido e preparado de forma antecipada, é onde entra você como profissional. Né? Com certeza. Eu trabalho tanto na parte invasiva, né, que eu chamo, que daí é no consultório, quanto na parte do Pilates, né, que Sim. daí é uma preparação física do corpo como um todo. Então, seria o corpo como um todo trabalhando para esse parto e a parte interna, a parte do assoalho pélvico também sendo preparado para esse parto. E para uma mulher que quer fazer uma cirurgia, a gente também tem Sim. tratamento, porque na verdade não é só a via de parto que interfere nessa questão de preparo, né? Essa mulher que vai fazer uma cirurgia, ela também sofre um certo dano muscular, porque Sim. ela sustenta um peso por 9 meses nessa musculatura. É Então verdade. ela vai ter um dano. Então é muito comum eu pegar mulheres de pós-operatório, né, de Sim. cirurgia com incontinência urinária. E falar assim, mas eu tive parto, tive uma cesárea, não quis ter parto, para evitar, mas na verdade não é a via em si Sim. que faz um dano, né? É todo um processo, todos os 9 meses ali sustentando esse peso. Muito interessante. Agora, como toda profissional e toda profissão e ações de profissionais ligados a áreas, surgem os chamados mitos e equívocos também sobre o trabalho que é desenvolvido por vocês. Dentro dessa tua área de atuação, quais são os principais mitos e equívocos que as pessoas têm? Vamos lá. Às vezes achar que essa fisioterapia pode ser atendida por qualquer fisioterapeuta. Né? Na verdade, a gente precisa de um trabalho, de uma pós-graduação, né? Sim. E prática. A gente tem que ter prática, porque também só fazendo uma pós-graduação a gente não tem todo o contexto. Então, Correto. é um mito dizer que qualquer profissional pode fazer esse atendimento. Né? E aí, dentro de algumas patologias, por exemplo, né, seria um mito dizer que incontinência urinária é normal, né? Que a gente acompanha muitas vezes senhoras, né? Não, isso é todo normal. mundo vai passar por isso é normal, é a idade. Foi os partos que a gente teve, né? Isso é normal, Sim. acontece com todo mundo. Não pode normalizar as situações que interferem no nosso dia a dia. Exatamente. Né? Então, tem que estar sempre com esse profissional. Como fisioterapeuta pélvica, você pode dizer para a gente, dar algumas dicas, né? Ou seja, para quem está nos acompanhando aí, para que a gente possa cuidar melhor dessa nossa saúde aí, nossa saúde pélvica, vamos dizer assim, porque às vezes tem pessoas que chegam até você porque ele já está com um problema, né? Então, Exatamente. existe uma forma preventiva também da gente cuidar melhor da nossa saúde pélvica? Então, existe a consulta preventiva. Né? Então é onde essa pessoa vai fazer uma consulta que não é um tratamento, ela não vai seguir. Sim. E na consulta,
para especificar o problema dela, né? Quando eu espirro, solto xixi. É uma incontinência muito leve, mas é o início de uma disfunção, né? Então, a gente faz uma consulta, orienta e essa pessoa pode seguir a vida dela fazendo o que a gente orientou ali na consulta. Então, assim, falar assim, tem algum segredinho, né, que pode ser feito em casa. Não tem, precisa entender qual é a situação. Mas tem a vantagem, que a gente sempre diz, que assim como qualquer outra patologia ou qualquer outra doença, o diagnóstico precoce ou ele no estágio inicial é muito mais simples de ser resolvido também, né? Com certeza. Citando o exemplo da incontinência, por exemplo, pode evitar uma cirurgia, sim, né? Que com o tempo ela vai voltar porque a musculatura não está fortalecida. Sim. Então precisa, se puder prevenir, é importante. Eu senti aqui dentro desse tempo que nós estamos conversando aqui que você é apaixonada por essa área e se especializou exatamente por isso, né? O bom profissional também precisa isso, né? E quem nos acompanha quando vai também fazer a sua busca para um tratamento, você já até citou aqui, você até falou que não é qualquer fisioterapeuta que pode trabalhar com isso. A importância de se escolher o profissional correto para tratar da sua patologia, isso é fundamental nos dias atuais, né? Com certeza. Na verdade, todo e qualquer profissional. Hoje em dia, a gente, com os estudos, com o avanço da medicina, a gente sabe que é importante você ir para um profissional específico, né? Você vai precisar de um nutricionista. Se você já sabe que aquele nutricionista entende mais de diabetes, você não vai em outro, você vai naquele mais específico. Um médico, né? Se você sabe que você tem um problema no coração, você não vai num clínico geral, você já vai exatamente, no específico. E isso é em qualquer área, na psicologia, na físio, né? Então, se você tem um problema no seu corpo, precisa de um fisioterapeuta e você pode ir num que é especialista, você vai naquele. Não tem dúvida, você atalha o caminho, né? Exatamente. Nilwellen, quem nos acompanhou, quem está nos acompanhando, que tem interesse, quer conhecer um pouquinho mais do teu trabalho, entender um pouquinho mais a respeito dessa situação, onde te encontra, quais as informações que pode ter a teu respeito? Bom, onde me encontra? Eu atendo no CDM, tá? Agora eu estou retornando aos atendimentos, na verdade, porque eu estou voltando da licença maternidade, tive uma pausinha aí, um tempinho, só tem 3 meses, mas já estou retornando. E no CDM, no meu consultório mesmo, né? Pode me achar pela internet, nas redes sociais, me encontra. E não é tão difícil não, porque o nome não é comum, é Nilwellen, então é fácil de encontrar, isso né? Aí. Então é fácil e a gente espera que você busque um pouco mais de informações. Claro, a gente abordou aqui de forma superficial todo o trabalho, que ele é bastante amplo, esse leque tratado pela Nilwellen Garcia, mas você pode pesquisar um pouco mais a respeito disso. Se tiver dúvidas, também pode deixar o recadinho aí, a gente vai transmitir para ela, trazer a resposta para você. E quem sabe, numa outra oportunidade, ela estar aqui conosco para a gente falar um pouco mais a respeito disso. Mas por isso, já quero te agradecer, tá, Nilwellen, pela disponibilidade de estar aqui com a gente, bater esse papo. Foi de muita importância, esclarecedora para a gente entender a respeito da fisioterapia pélvica e esperamos que volte em outra oportunidade. Obrigado pela participação. Com certeza. Talvez tratar de alguma coisa mais específica, né? Sim. Não tem problema, estou Aí aqui fica a dica, se você quer algo mais específico, dê a sugestão, a gente vai convidar a Nilwellen para estar aqui com a gente. Isso. Obrigado por estar aqui. Eu que agradeço. Então tá joia, falamos hoje sobre fisioterapia pélvica, né, com a doutora Nilwellen Garcia, fisioterapeuta que esteve aqui com a gente para nos esclarecer sobre isso. Você pode participar, deixar aí a sua impressão, seu recado, seu comentário a respeito do nosso programa. Você que nos acompanhou pelo Facebook, marque seus amigos, compartilhe o nosso conteúdo, esteve com a gente pelo YouTube, deixe o seu like, ative o sininho de notificações e se inscreva no nosso canal. Na próxima semana nós estaremos de volta com mais um assunto importante dentro do nosso Saúde e Bem-Estar. Um abraço e até a próxima oportunidade.